como estava sendo feito aquela escrituração fiscal. Foi pensando nisso que a gente desenvolveu a formação da analista fiscal com uma abordagem muito mais prática. Você vai ver ali que mais de 80% das vezes a gente vai, dentro do curso, trabalhar na linha prática. Mas, obviamente, que quem trabalha com a parte de escrituração fiscal acaba tendo que fazer algumas pesquisas legislativas. Então, meio que a gente tentou desenvolver o método LAP, né? E aí você vai dizer assim, professor, foi feito estudos? Não, não. Método LAP é um método desenvolvido pelo Lúcio, que você fala sobre legislação, a aplicação e a prática, né? Então, Chuck Reid falava muito disso, né? A teoria é bem diferente da prática, porque na prática as coisas são bem diferentes, né? Então, sabe o Chuck Reid, né? Ele já entendia que não adianta eu ter só a interpretação legislativa. Eu preciso saber como é que funcionam as coisas na prática, né? Eu preciso executar. Então, esse curso é voltado para quem vai colocar a mão na massa, né, cara? Vai ter que fazer as coisas. Por isso, a gente vai ter uma série de exercícios para a gente se divertir nesses 9 encontros. Minha amiga Cileide já falou, são 9 encontros, e você vai dizer para mim, mas é muita coisa. Nada! Nada! Você vai ver que vai faltar tempo. Tem muita coisa que a gente vai ter que ver. A legislação ela é muito mutável e ela é muito dinâmica, então sempre tem alterações que acabam influenciando a nossa vida no padrão comum. Perfeito? Beleza, então vamos lá, né? Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu passar aqui adiante. Então, seja você contador, seja você participante, administrador, advogado, professor ou um mero interessado sobre o assunto, saiba que viver a escrituração fiscal é você se adentrar diante de uma selva. E essa selva pode ser perigosa porque você tem uma gama enorme. Eu costumo dizer assim, né? A minha vida toda eu trabalhei em ambiente de escritórios de contabilidade. Eu trabalhei muito com consultoria, eu trabalho hoje com treinamento, mas eu também tive a experiência de dar aula e hoje em dia a gente não tem ministrado tanto o ensino acadêmico. Mas tudo que eu fiz foi a contabilidade que me deu, cara. Graças a Deus eu tive muito sucesso e tudo que eu tenho hoje de conhecimento e êxito na vida foi a contabilidade que me deu, né? E aí você vai falar assim, quantos anos de experiência você tem? Eu tenho uns 35 anos de experiência, já perdi alguns cabelos por causa da escrita fiscal, e eu acho que é notório, né? E aí você vai perguntar assim, mas para que serve esses 35 anos, professor? Bom, ele serve para dizer que eu já bati cabeça em alguns momentos. Em alguns momentos eu fui bem, mas teve muitos momentos que eu bati muito a cabeça. E aí, assim, a escrita fiscal, você sofre muito quando você bate a cabeça. Então, qual é a nossa missão aqui? Passar aos senhores e às senhoras o maior número de dicas e informações possíveis para que você não bate a cabeça, para que você não tenha problemas, porque você vai sofrer se você bater a cabeça. Mas eu também tenho que dizer que isso é uma escolha tua. Você que escolhe o caminho que você vai seguir. Então, eu vou falar assim, ó, cara, vá por esse caminho, faça dessa forma, que eu acho melhor e você vai ter menos problema. Mas você que vai escolher. Então, o objetivo do curso é passar o maior número de dicas e informações e atalhos possíveis para que você não tenha problema e nem dor de cabeça na hora de fazer escrituração fiscal. Que escrituração fiscal ele tem algumas cólicas. Quais seriam essas cólicas, professor? Quando você mexe no órgão mais sensível do empresário, você vai começar a sentir essas cólicas. E aí, não se engane, achando que o órgão mais sensível do empresário é o coração. Não, não é o coração, é o bolso. Se você mexer no bolso do empresário, teus problemas começam a aparecer, né? E na escrita fiscal, os problemas são das seguintes variações: ou se paga mais, e quando se paga mais, o teu cliente não gosta, ou se paga menos, e daí quem não vai gostar é a Receita Federal, é o fisco, é o Estado, é a prefeitura. Então, isso realmente pode ser um problema, né?
Começa a te dar dor de cabeça nesse sentido. Perfeito? Vamos lá, então. Eu costumo dizer, né, que toda pessoa que vai trabalhar na área fiscal deveria passar por um escritório de contabilidade, né? Eu sou suspeito para falar porque eu nasci em escritório de contabilidade, né? Então, a minha vida quase toda foi desenvolvida em escritório de contabilidade. Eu atendi muito escritório de contabilidade. E escritório de contabilidade como eu disse a vocês, é uma verdadeira selva, né? Porque eu atendo lá prestadores de serviço, indústria, comércio, restaurante, bar, empresa de revenda, importador, exportador, então tem de tudo lá, todos os tipos de espécie, que é o que a gente chama de universo tributário. Para que você tenha conhecimento e jogo de cintura, é sempre interessante você passar por um escritório de contabilidade, que o teu conhecimento aumenta, a sua gradatividade como intenção na apuração fiscal tem a evoluir, e isso é muito importante, né? Evolução na escrituração fiscal, mas esse universo tributário é muito mais amplo. E mesmo você passando por um escritório de contabilidade, talvez você não saiba tudo ou vá conhecer tudo que tem a área tributária. Haja vista, como eu falei para vocês, nós estamos vivendo um momento de transição, né? Então, aquela pessoa que imaginava assim, cara, agora eu já sei tudo da fiscal, lê do engano, porque com a reforma tributária você vai ter que aprender novos caminhos, né? Então, a reforma tributária ela vai até 2033, né? Isso significa que até 2033 viveremos muitas emoções, né? Quem trabalha na área fiscal é acostumado a viver emoção. Eu costumo dizer assim que ninguém morre de monotonia na escrita fiscal, porque todo mês tem emoção. Todo mês tem coisa nova, todo dia tem coisa alterando. Então, isso é muito dinâmico, né? Então, isso acaba levando a gente a um processo contínuo de estudo, né? E aí você vai acostumando, né? Agora, professor, eu sou um cara que não gosta muito de estudar. Ah, meu amigo, tenho que dizer para você que na escrita fiscal, você não vai ter vez. Porque na escrita fiscal é o tipo do departamento que nasceu para quem gosta de ficar fazendo estudo contínuo. Porque como a frequência de alterações é muito alta, toda hora tem coisa nova. E geralmente essas coisas novas são mais complexas do que as anteriores. Então isso significa que quem trabalha na área fiscal tem que ter o senso de adaptar-se à situação nova, né? Então tem que estar acostumado a se adaptar às situações novas. Perfeito? Muito bem, vamos lá. Então continua, professor. Então, basicamente, a escrita fiscal, ela é relacionada de labuta. Você tem que suar, cara. Tem que lançar as notas, escriturar, conferir, analisar, conferir de novo para entregar o melhor trabalho possível. Então, nós não viemos inventar a roda aqui. Nós sabemos que a escrita fiscal ela demanda muito esforço, muita energia. Isso significa que você vai ter que fazer ginástica, cara. Né? Não vou ser pretensioso de dizer para você assim, não, pode fazer a escrita fiscal que é tranquilo, você não vai sofrer. Não, haverão momentos que talvez você vai sofrer. Então, a gente não veio inventar roda, a gente veio fazer a roda girar, né? Tem muito de inspiração a escrita fiscal? Tem. Mas eu confesso a você que ninguém levanta de manhã falando assim, nossa, levantei com uma vontade de fazer a fiscal. Não. Você faz porque é a tua obrigação. Você tem metas a serem cumpridas. A escrituração fiscal, ela trabalha com pressão. Pressão por parte do fisco, a pressão por parte do nosso cliente. E isso é muito ruim de lidar, né? Tem pessoas que não conseguem lidar com esse tipo de pressão. Mas, professor, eu não estou entendendo esse tipo de pressão. Claro que tem, cara. Ué, a escrita fiscal você não tem prazo para entregar, então você já tem uma pressão, bicho. E o Código Tributário Nacional, ele fala da seguinte forma, não adianta você apenas pagar o imposto. Que nós, meros mortais, pessoa física e pessoa jurídica, nós somos um sujeito passivo pelo Código Tributário Nacional. E o sujeito passivo tem duas missões, pagar o imposto
e comprovar que tudo que ele pagou está certo. Então, é por isso que eu pago o ICMS e tenho que entregar o SPED fiscal. É por isso que eu tenho que pagar o PIS e COFINS e entregar o FD Contribuições. Porque não basta só pagar. Eu tenho que pagar e comprovar que paguei certo. E o Brasil não é para amadores. Você sabe que o Brasil não é para amadores. Então, o fisco trabalha muito com essa pressão em cima do cara da fiscal. E além dessa pressão do fisco, que vai de várias esferas, a esfera federal, estadual, previdenciária e municipal, eu tenho a pressão do meu cliente, né? Porque eu tenho que entregar o melhor trabalho para o meu cliente. Essa é a diferença que a gente costuma dizer de ser eficiente e eficaz. O que é ser eficiente? Fazer aquilo que lhe compete, ou seja, entregar a escrituração fiscal. Mas o que seria ser eficaz? Será que a escrituração fiscal que eu estou entregando é a minha melhor versão? Né? Eu costumo perguntar assim, a nossa escrituração fiscal é eficiente ou eficaz? Aí teve um dia que a pessoa falou assim, ó, são deficientes, professor. Não, 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 não. Elas têm que ser eficientes e eficazes. O quê? Eu tenho que entregar a melhor versão e entregar aquilo que me compete. Por isso que a fiscal ela tem muito de suar. Ela não tem esse lance de inspirar. Você vai ter momentos de inspiração? Vai ter momentos em que você vai ter uma demanda menor, que você vai conseguir refletir, estudar, buscar informações? Vai. Mas entre o dia 1º até o dia 10, é ruas de fogo, cara. Tem que correr atrás. Eu sou um cara que adoro viver em paz. Quem é que não gosta de paz, de ter tranquilidade? Mas eu sei, ao longo da história, que quem trabalha na área fiscal vive pela paz, mas está sempre em pé de guerra, né? Guerra com as adversidades que ele tem que superar, entendeu? Então, é isso. Não vou dizer para você e nem vou mentir para você. Trabalhar na área fiscal é um desafio enorme. Só que se você aceitou esse desafio, enfrente com vigor, com coragem, faça a sua melhor apresentação, entregue aquilo que lhe compete da melhor forma possível. Isso é o que a gente chama de excelência. E é isso que faz a diferença você ser um analista fiscal. Eu não sei se você se atentou, mas esse não é um curso de auxiliar fiscal. Não é um curso de assistente fiscal. Com todo respeito, é um curso de analista. Você tem que ter a visão mais crítica. Você tem que olhar lá para frente. Você deve planejar. O seu olhar tem que ser muito mais visionário do que os nossos companheiros anteriores. Não adianta você querer ser um analista fiscal fazendo só o trabalho de um assistente. Eu só lanço nota, eu só importo. Não é esse o trabalho de um analista fiscal. O trabalho de um analista fiscal é entender qual é o negócio que a empresa está inserido e qual é a versão melhor que eu posso apresentar dessa apuração para esse negócio. E isso demanda estudo, isso demanda dedicação. E é isso que faz um analista fiscal. Perfeito? Muito bem, vamos lá, continua. Muito bem, então vamos combinar algumas coisas com vocês aqui, né? Eu sei que a maioria dos senhores e as senhoras vai estar assistindo, e às vezes você está assistindo em grupo, você está assistindo pelo escritório, ou você está acompanhando pelo celular. Então, se você estiver acompanhando pelo celular, feche o canal do áudio no microfone para você ter uma captação melhor. Nós viemos aqui trocar figurinhas. Como eu falei para vocês, eu tenho mais de 35 anos de experiência, mas eu não sou o dono da verdade. Existem situações que talvez a gente tenha que dar uma olhada mais de perto para poder orientar da melhor forma possível. Mas, modéstia à parte, eu tenho bastante conhecimento e eu acredito que vou passar o maior número de informações possíveis a vocês. Mas coloca ali no chat as suas dúvidas. E dúvida, não tem dúvida boba. Dúvida é dúvida, cara. Coloca a dúvida lá, que ao longo de cada tópico eu vou tentar esclarecer o máximo possível. E se for o caso, a pessoa não entendeu, a gente tenta explicar de outra forma, né? E para que a pessoa possa assimilar o que a gente está tentando falar. Beleza? Você vai ver que eu vou pedir para vocês anotarem muita coisa, né? Então, assim,
você já deve ter recebido o material que foi disponibilizado. Note ali que eu tenho 2 apostilas. Tem uma apostila que tem mais de 180 páginas. Aí você vai falar assim, cara, que maluquice é essa? Para que uma apostila de 180 páginas? Quer que eu te conte uma coisa? Tem muita coisa que eu tirei dali. Era para ter bem mais de 180. E você vai ver que tem muita coisa ali que você vai falando, mas isso aqui não tem na apostila. Pois é, porque não tem, porque não dá para colocar, porque senão a apostila vira um fascículo. Tem muita coisa que se eu colocar lá na apostila, você vai falar assim, cara, mas não dá para colocar pela parte. Eu tenho que colocar ela completa. Você vai falar, por exemplo, de empresa do Simples Nacional, você teria que colocar os anexos da tabela, do anexo 1, o anexo 2, como é que calcula a tabela do ICMS, então não tem como colocar tudo isso, né? Então, mas me comprometo que tudo que a gente vai trabalhar está na apostila. E você vai ver que a gente consulta muito e vai ver, e eu vou pedir para você, anote isso aqui, dê uma olhada nisso aqui, vá verificar essa legislação. E o que não tiver na apostila e tiver nos slides, no nosso último encontro eu vou mandar todos os slides de apresentação. Todos que eu trabalhei em todas as aulas, eu vou mandar para vocês. Para que vocês tenham material para fazer pesquisa, estudarem. E aí talvez você vai perguntar assim, professor, mas por que não manda já? Não manda antes? Porque tem exercício, cara. Tem exercício e quando eu mandar, eu vou mandar com os gabaritos. Então não faz sentido eu mandar o material com os exercícios resolvidos. Eu vou mandar no último dia. Combinado? Tranquilo? E aí, claro, você vai poder perguntar aquilo que você achar pertinente. Se for dentro do escopo do nosso curso, a gente resolve, né? Agora, eu acho que a gente tem que focar. Vamos começar a falar sobre a formação de analista fiscal e o que compreende os seus membros. E aí, se tiver dentro do contexto, a gente consegue resolver na hora, né? Então, por exemplo, você colocou lá professor, eu quero um esclarecimento. Aí, coloca lá que a gente vai tentar esclarecer, vai tirar sua dúvida e demais, beleza? Me comprometo, palavra de escoteiro, a fazer isso. Beleza. Combinado isso, vamos adiante. Nós estamos indo para a 11ª turma online. Caramba, hein? Esse curso começou, ele era só presencial. E aí, claro, quando a gente faz curso presencial, a gente fazia em laboratório, a gente tinha muito mais tempo para fazer, né? Então a gente colocava mais operações, né? Então a gente teve que reduzir o número de operações e exercícios para adequar a carga da demanda online. Até porque a gente passou por momentos terríveis, né? Passamos pela pandemia. Caramba, hein, cara? Se alguém falasse, por exemplo, antes da pandemia, olha, vai ter um tempo aí que vocês vão ficar em casa. Você ia pensar assim, caramba, hein, cara, isso aí não vai acontecer, todo mundo vai ficar em casa, todo mundo vai ter que trabalhar de casa, todo mundo vai ter que estudar de casa. Então, e isso aconteceu. Então a gente teve que se adaptar. E esse ano, só para você ter uma ideia, o Sescap está lançando a 2ª turma de formação de analista fiscal. A gente já fez uma lá no começo do ano, né? E fizemos com êxito. Então, esperamos que essa turma também tenha muito êxito. Essa é a nossa esperança. Estamos indo para a 2ª turma e eu sou esse comandante desse voo para contar para os senhores qual é o universo tributário que nós vamos se meter. Primeiro, vamos lá, vamos falar do imposto mais complexo que tem da história do Brasil, o ICMS, né? O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Imagine, o Brasil tem 26 estados, mais o Distrito Federal. Cada estado quer a sua fatia do bolo. Cada estado tem uma organização que cuida do ICMS e tem suas diretrizes, as suas particularidades, as suas características. Então, o ICMS, ele é complexo porque ele tem conceitos que podem ser adaptados. Uma mesma operação pode ser diferente de acordo com a destinação da mercadoria. Você vai ver que eu posso usar o mesmo produto que usa a mesma NCM com alíquotas diferentes. Caramba, tem isso? Tem. O ICMS, ele é complexo. Por quê?
o conceito dele tem que ser muito assimilado. Você vai ver que o ICMS tem lá o contribuinte do ICMS, e há quem diga que contribuinte do ICMS é o cara que tem inscrição, e não tem nada a ver isso. Contribuinte do ICMS é o cara que pratica a circulação da mercadoria. E aí vai ter o não contribuinte do ICMS, que inclusive pode ser consumidor final. E é importante você saber isso porque se discute muito um diferencial da alíquota na cobrança do não contribuinte consumidor final. E aí as pessoas têm dúvida, não, mas tenho que pagar? Por que eu tenho que pagar isso aqui? Né? E aí você vai entender por que o ICMS é dessa forma. O ICMS tem algumas características que acabam se assemelhando ao IPI. A primeira característica que o ICMS tem é a não cumulatividade. Todo imposto pago numa etapa anterior deverá ser compensado numa etapa posterior. Então, a não cumulatividade é um conceito bobo, simples, mas que se você não entender ele direito, você vai ter problemas. O que ele está falando assim, ó, você vai poder compensar o imposto pago numa etapa anterior se a operação subsequente for tributada. Porque existem operações subsequentes que não são tributadas. E aí eu vejo pessoas querendo manter crédito. E não é assim, né? Então, o ICMS ele tem redução da base de cálculo, e a redução pode ser de ou para. O ICMS tem diferimento parcial ou total. O ICMS tem suspensão. O ICMS tem isenção, imunidade, não incidência. Tem a tributação normal, tem a substituição tributária. E substituição tributária tem 3 vertentes. A substituição tributária antecedente, que acontece para trás, a substituição tributária concomitante, com 2 coisas acontecendo ao mesmo tempo, e a substituição tributária subsequente, que é a mais popular, que você vai ter acesso a ela. Mas não é só isso, né? A própria substituição tributária tem um capítulo à parte. Lá na substituição tributária eu tenho o SEST, eu tenho um conjunto de produtos ou nomenclaturas que a Receita Estadual entende que é da substituição tributária. Não é à toa que tem um capítulo só de substituição tributária no regulamento do ICMS. Então, vez ou outra, o governo coloca produtos na substituição e também retira. Você viu aí que nos últimos tempos ele fez uma retirada bem grande de 4 mil itens da substituição tributária, né? E aí a gente precisa saber por que que tem. A substituição tem a DRST, né? Então, eu faço um levantamento dos produtos que eu tenho que foram recolhidos de substituição tributária e verifico se eu não tenho a possibilidade de pedir restituição. Mas eu também tenho que estar atento, porque, às vezes, no levantamento da DRST, eu tenho que fazer o complemento da substituição. E aí tem gente que não quer nem se envolver com isso, né? E o ICMS, ele também está inserido dentro do projeto do SPED, né? Por isso que eu tenho que entregar o SPED, o FD fiscal, né? E aí lá no ICMS eu tenho controle de estoque, lá no ICMS eu tenho controle produtivo, lá no ICMS eu vou ter o controle da apuração do ICMS próprio, apuração de substituição, apuração de diferencial de alíquota, apuração do CIAP, crédito ativo permanente, né? Então, eu procurei colocar ali nos nossos exercícios. Você vai ver que nós recebemos 2 apostilas. Primeira apostila grandona, e essa apostila grandona, já vou dizendo para você, todos os encontros nós vamos usar essa apostila grandona. Você vai ver que toda hora, vez ou outra, a gente vai estar pesquisando, olhando coisa, anotando coisa ali. A gente vai precisar em todos os encontros. E aí você também recebeu uma outra apostila, que é o caderno de exercícios. Nesse caderno de exercícios, tem lá várias operações que a gente vai lançar no SPED fiscal, tanto de saída, que são as vendas, e as entradas. E lá no SPED fiscal, nós vamos fazer uma empresa indústria, né? Por que indústria? Porque daí eu posso lançar lá matéria-prima, eu posso lançar insumos, tem a participação do IPI, vamos fazer a apuração do IPI. Nós colocamos lá operações de importação, exportação, redução da base de cálculo, diferencial de alíquota, aquisição de ativo imobilizado, aquisição de material uso e consumo, venda para não contribuinte consumidor final. Então, eu procurei colocar operações que não são tão simples. Porque na operação simples, você meio que já sabe como é que funcionam as coisas.
Então, a gente colocou ali coisas que são atípicas, para a gente realmente botar o dedo na ferida. Olhar ali o que vai acontecer, como deve ser lançado. E aí, se você tem experiência, você vai usar a tua experiência, cara. Sem dúvida nenhuma. Agora, se você nunca lançou, você vai aprender a lançar de forma correta. Um dos maiores problemas que a gente tem na escrita fiscal é a pessoa aprender a fazer a escrita fiscal de forma errada. Porque quando ela aprende fazendo de forma errada, ela cria vício. E o vício é pior do que aprender do zero. Porque o vício, você tem que tirar aquela metodologia que a pessoa ficou condicionada. Né? Então, eu lembro que eu tive muito problema na escrita fiscal quando eu comecei a trabalhar. Porque eu comecei a trabalhar no escritório, o cara falou assim, ó, lança dessa forma. Não se preocupa com isso, vá fazendo isso, e as entradas você lança até tal limite. E eu achava que aquilo era certo. E eu fui assimilando, veja que como é complexo isso, né? Porque você vai ocupando, na tua cabeça, você está fazendo certo. E aí, ao longo do tempo, você vai galgando, aumentando a eficiência naquele lançamento que você acha que está correto. Aí chega um dia, a pessoa fala assim, não, não é assim. Você olha lá na legislação, não é desse jeito que deve ser lançado. E aí você pensa assim, caramba, olha o tanto de coisa que eu estava fazendo errado. E aí o errado ocupa o lugar daquilo que é o certo. E como é que você faz para resolver isso, professor? Tem que ter conhecimento. Por isso que o cara da área fiscal ele tem que estudar. Porque ele não pode apenas aceitar aquilo que passaram para ele fazer. Claro, eu entendo que a maioria das vezes a pessoa passa de bom coração. Ó, faz dessa forma aqui. Mas nem sempre aquela forma é a adequada. Por isso, estudar, ter conhecimento, nos prova isso. E às vezes a gente acaba provando isso da pior maneira possível. É quando o fisco diz que você está fazendo errado. Porque na tua cabeça você falava, não, isso aqui está tudo certo. E aí você começa a receber cartinha do fisco dizendo, não, 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 não. Não, meu querido, não é assim que é para fazer, né? E é engraçado isso, né? Porque às vezes quando o cara aprende errado, ele é teimoso. O cara fica teimando. Você fala pro cara, não, ó, não é desse jeito, tá aqui no regulamento. Não, mas eu sempre aprendi a fazer assim. Eu sempre fiz assim, nunca deu problema. Cada um no seu cada um. Só estou explicando para você que para tirar vício de escrita fiscal, você tem que dobrar o joelho, cara. Você tem que reconhecer que não está sendo feito de forma adequada e procurar fazer da melhor forma possível, né? Então, isso, muitas vezes, é muito problemático. Eu lembro que eu pegava pessoas para trabalhar na área fiscal, você pergunta para o cara, sabe fazer isso? Sei. Você sabe fazer? Sei. Aí você dava nota para o cara lançar e ele não sabia lançar. Ou lançava errado, porque vinha com vício. Aí você tem que pegar na mão. Não, meu querido, não é assim. Faz assim, é desse jeito que tem que fazer. Perfeito? Tem tudo isso. E aí, o ICMS, ele vai exigir muito disso, né? De entendimento interpretativo, da forma correta a ser escriturada. Mas não só o ICMS, como todos os outros impostos. Só que o ICMS ele é o mais complexo de todo. Tanto é que ele é o mais complexo de todo, que é o único que aparece, por exemplo, o Código de Situação Tributária na DANF. Porque há uma preocupação para que o carro-chefe seja o ICMS, né? E aí a gente vai verificar para onde que vai o ICMS, quanto que é arrecadado do ICMS no estado do Paraná, as diretrizes, vamos falar de bastante coisa, e aí eu vou para o IPI, que é um imposto federal, que muitas vezes é deixado de lado por parte do contribuinte, né? Tem muito contribuinte que não dá muita bola, mas o IPI eu nem tenho. Só que o IPI é o seguinte, cara, se você não cuidar do IPI, o IPI pode quebrar a tua empresa. Porque geralmente o cara que nunca pagou IPI, ele acha, por exemplo, que não deveria pagar. E aí você começa a mostrar para ele, ó, isso aqui é industrialização. E aí o cara nunca pagou IPI, né? Então cuidado, que o IPI ele pode ser perigoso. E aí ele é co-irmão do ICMS, né? Geralmente eles
andam juntos ali, né? Quando eu sou indústria, eu ando junto. E é por isso que eu coloquei um exercício bem grande de escrituração fiscal da indústria e comércio, para a gente poder trabalhar os dois juntos ali, né? Então você vai ver que vai ser bem legal esse tipo de abordagem ali. E aí eu coloquei IPI alíquota zero, eu coloquei lá recuperação de crédito, eu coloquei compra de empresa do Simples Nacional, para ver como é que se comporta e demais. E aí, depois que a gente passar o overview de como que vai ser o ICMS, como é que a gente vai demandar o IPI, a gente vai fazer o SPED fiscal. Então, nos dois primeiros, acho que os 2 ou 3 primeiros encontros, a gente vai lidar com o ICMS e com o IPI. Vou explicar as diretrizes, vamos fazer alguns exercícios, vamos fazer comentários esclarecedores dos pontos polêmicos desses dois impostos, e aí a gente começa a fazer a escrituração fiscal, né? Lá na escrituração fiscal, você pode ter a experiência espelhada. O que é a experiência espelhada? Eu vou mandar o arquivo de cadastro do SPED fiscal, porque assim, por que você vai mandar um arquivo de cadastro? Eu quero investir mais tempo fazendo a escrituração. Então, eu já vou deixar o cadastro pronto, mas claro, eu vou para professor, eu nunca fiz o SPED fiscal. Eu vou passar lá no bloco de cadastro, vou explicar para que serve essa informação, por que a gente coloca dessa forma, qual é a finalidade desse campo, qual é a finalidade desse registro, como eu devo cadastrar a unidade de medida, como eu devo cadastrar o participante. Eu vou passar por ele. Só que a gente vai investir mais tempo escriturando, porque eu entendo que a diferença de um analista fiscal é quando ele escritura a nota. É ali que ele mostra o valor dele, né? E o conceito do curso é exatamente isso. E aí, quando eu vou mandar o arquivo de cadastro, você vai ter a possibilidade de, numa estação, num computador, estar lançando de forma simultânea quando eu estiver escriturando a nota fiscal. Quando você faz isso, você tem uma experiência muito mais rica, porque aí, você lançando, no momento em que eu estou escriturando ali, vão aparecer as dúvidas, você vai entender campo a campo. Então, a gente vai campo a campo, nota a nota. Por que você preenche isso aqui nesse campo? Vamos ver o que o guia prático está dizendo. Por que você coloca isso aqui na base de cálculo? Por que não foi na base de cálculo? Beleza? E aí, a gente vai evoluindo esse processo. Ah, professor, mas eu não quero fazer isso, eu quero só acompanhar, porque eu não consigo lançar e ainda acompanhar a apresentação e os esclarecimentos, que eu tenho que fazer algumas anotações. Mas aí você vai poder anotar também, você vai ter livre acesso a fazer isso, você vai acompanhando aquilo que a gente está escriturando, se você tiver dúvida, você pode perguntar. Mas eu digo, por experiência própria, que se você fizer os lançamentos, lançando, vai ser muito mais rico a tua experiência. E aí a gente vai fazer isso também para o SPED de contribuições, né? Então, a gente vai fazer o estudo do PIS e COFINS no regime cumulativo e não cumulativo, vamos falar de lucro real, vamos falar de lucro presumido, mas, professor, por que tem que falar do lucro real? Porque no lucro real existe a possibilidade de aproveitar crédito. E há mudanças também, né? Você tem observado que nos últimos anos teve a resolução da tese do século, ou seja, a exclusão do semestre da base de cálculo do PIS e COFINS. Em maio de 2023, do ano passado, houve uma outra diretriz, que eu tenho que excluir o semestre da base de cálculo dos créditos das entradas. E aí, assim, o que eu posso aproveitar crédito de PIS e COFINS? Dos insumos, então, que são as despesas, os custos em nome da empresa. Então, eu preciso saber como é que funciona isso daí, né? E aí, a gente vai lançar o PIS e COFINS e vamos falar de retenções também, né? Que essas retenções entraram em evidência porque as retenções agora fazem parte do cômputo do programa do SPED, né? O projeto SPED agora tem dentro da sua alimentação as retenções na fonte. A retenção de PIS, COFINS, contribuição, a retenção do IR, que estão sendo alimentados hoje no que a gente chama de FD-REINF. E o FD-REINF integra uma outra obrigação acessória, a DCTF-Web. Não é isso?
Então, a gente precisa entender como é que funciona isso daí, porque senão a gente pode ter problemas, né, com esse tipo de informação. E aí, lá no SPED Contribuições, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no SPED Fiscal. Eu vou mandar um arquivo e lá no FD Contribuições nós vamos fazer uma empresa do lucro real. E por que uma empresa do lucro real? Porque daí eu tenho a possibilidade de aproveitar crédito, fazer crédito presumido do estoque, aproveitar crédito de aluguel, de energia elétrica. Cara, vai ter aquela baguncinha gostosa para a gente fazer. Então, a gente vai ter muita coisa para aproveitar o encargo de depreciação, a questão do ativo imobilizado, a gente vai entender como é que funciona o SPED de contribuições no modelo consolidado ou no modelo individual, que eu lanço nota-nota, vamos discutir o regime de caixa e regime de competência, vamos discutir a incidência cumulativa, não cumulativa, a apropriação do PIS e COFINS proporcional, as receitas financeiras. Então, vai ter tudo isso para a gente lançar lá, cara, né? E aí, lá a gente vai fazer uma empresa comercial, vou fazer o cadastro também, né? Mas claro que a gente vai passar a parte dos cadastros ali, né? Para ver o que cada campo é, vamos falar de plano de contas referencial, né? As contas contábeis exigidas. E aí a gente vai lançar o FD Contribuições. Aí, a mesma coisa, você vai ter a possibilidade de fazer a experiência espelhada. Você vai poder acompanhar apenas pela plataforma Zoom ou acompanhar e lançar de forma simultânea. E aí vou dizer mais uma vez que se você lançar, você vai tirar o maior número de dúvidas, você vai verificar o maior número de situações que, inclusive, você vai ver lá, por exemplo, mas por que eu tenho que lançar esse campo? Porque ele é obrigatório. Mas eu nunca lancei. Pois é, mas ele é obrigatório. Então, você vai tirar suas dúvidas, a gente vai olhar no guia prático, a gente vai olhar o que a Receita Federal orienta para que você possa lançar daquela forma, né? Então, vai ser bem legal. Eu acredito que seja bem interessante para todos nós. A experiência espelhada ali. E daí eu faço uma pergunta um tanto inquieta e até provocativa, né? O que se espera hoje de um analista fiscal, né? Olha, um analista fiscal, ele pode ter várias características. Há quem diga que um analista fiscal deve ser ético, né? Eu costumo dizer que quem trabalha na área fiscal, a primeira disciplina que ele deveria aprender é a ética, né? Não só na área fiscal, mas também na área contábil. Porque a gente vai ser tentado, né? Vamos colocar assim. A gente vai ser levado ou, em alguns momentos, provocado a fazer coisas que você não concorda, né? Imagino que você entenda o que eu esteja falando, né? A área fiscal tem muito disso, que às vezes você quer agradar o cliente e você cede em demasia e começa a desrespeitar diretrizes fiscais, né? Então, porque o cliente ele sempre vai pedir para você, mas será que não dá para eu pagar menos? Será que não dá para fazer isso, né? Então, será que a gente não pagar dá algum problema? Ele vai tentar você. Você sabe o que eu estou falando. Ele vai te tentar. Mas cabe a você implementar a sua postura. É sempre importante discutir que um analista fiscal tem que ter poder de síntese. É importante dizer que ele tem que falar aquilo que o cliente precisa escutar, né? E muitas vezes, aquilo que a gente vai ter que falar para o nosso cliente pode ser uma verdade dura, né? Pode ser uma coisa que não seja tão agradável, mas ele tem que ter esse poder de síntese, né? Há quem discuta que o analista fiscal tem que ser cooperativo, né? Verdade. Trabalhar em equipe tem muito disso. E o SPED fiscal trouxe para a gente muita coisa de trabalhar em equipe, né? O FD Renf trouxe muito disso, né? Que o FD Renf tem parte que é preenchido pelo E-Social, aliás, a DCTF Web, né? Parte que é preenchido pelo E-Social e parte é preenchido pelo FD Renf. Daí o FD Renf tinha lá
parte de retenção do INSS e parte de retenção federal, que geralmente fica na mão da área fiscal. Então, são setores diferentes que vão ter que trabalhar junto. E eu vou dizer até mais. Lá no FDREINF, você tem que colocar distribuição de lucro. E, até onde eu entendo, quem tem que informar a distribuição de lucro é a contabilidade. E aí fica aquela coisa, quem é que tem que entregar o FDREINF? A fiscal, a folha, a contabilidade? Tem escritórios que quem entrega é a controladoria, só para você ter uma ideia, né? Há quem diga que o cara da fiscal precisa ser competente, ter iniciativa, ser persuasivo, estudioso. Cara, eu entendo que ele tem que ter todas essas coisas que a gente está falando. Sem dúvida nenhuma, ele tem que ter todas essas coisas, ser eficiente e eficaz, ter uma visão mais dinâmica e trabalhar de forma mais dinâmica, ter o poder de síntese, ser imparcial, cooperativo. Ele tem que ter essas características. Mas eu tenho que dizer para você que, para ele ter sucesso, aí já é um pouquinho diferente. Para um analista fiscal ter sucesso hoje, não necessariamente ele precisa ter essas características. A característica que ele precisa ter para ter sucesso, bom, são duas características básicas, né? E aí, para a gente entrar nesse cenário, eu vou fazer algumas provocações para os senhores e as senhoras. Existe um conceito muito interessante, que é a questão de percepção e realidade. Isso é um meme muito famoso na internet, né? A expectativa e a realidade, né? Muito bem. Vamos começar a nossa provocação. Você deve estar vendo aí na sua tela duas imagens, né? A primeira imagem de um indivíduo que eu gostaria que você me dissesse se ele está de lado ou ele está de perfil, né? Na segunda imagem, você vai perceber ali, ó, que o que você vê naquela imagem ali, né? Você consegue ver um senhor coçando a barriga, mas você também consegue ver ali um velhinho de frente com uma donzela que carrega um bebê e um cachorro dormindo? É isso. Num primeiro ponto de vista, você tem a leve ilusão que você está vendo uma imagem e, ao longo do tempo, você vai percebendo que pode ser uma outra situação. É o que a gente chama de ponto de vista. Dependendo do teu ponto de vista, você tem uma percepção e uma realidade diferente. Perfeito? Muito bem. Continua, professor. Vamos lá. Nessas outras imagens aqui, você consegue trabalhar com algumas outras situações. Veja que na primeira imagem ali, perceba se você consegue ver um abraço. Depois, perceba se você não consegue ver um casal se beijando, tanto uma donzela quanto uma expressão de um rapaz. A segunda imagem, você consegue ver duas pessoas de perfis, uma de frente para a outra, mas também consegue ver nessa segunda imagem um cálice no meio da ilustração. A terceira imagem, você consegue ver um músico tocando, mas ao longo do tempo você também começa a perceber que tem a imagem de uma donzela ali, né? A última imagem é a mais enigmática possível, porque ela ali tem um conjunto, só para você ter uma ideia, de quase 13 animais. Quanto mais você olha aquela imagem, mais você percebe alguns animais. A gente pode dizer alguns ali, de antemão você consegue ver ali, por exemplo, um elefante, há quem encontre já um mosquito, há quem encontre a tartaruga, há quem encontre um gorila, há quem encontre um cavalo, há quem encontre um cachorro, há quem encontre um gato e há quem encontre um rato, mas tem outros animais ali. Quanto mais você olha aquela imagem, mais você consegue perceber que tem figuras ocultas ali, né? Muito bem, entendi. Mas para que serve isso, professor? Vamos lá. Você sabe que o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário é um órgão que visa entender como é que funciona alguns setores da economia.
E não só entender como é que funciona alguns setores da economia, mas também entender se aquela atividade ela está apresentando aquilo que os clientes almejam. A gente chama isso de capabilidade. Será que o serviço que eu estou oferecendo ao mercado é aquilo que as pessoas desejam? Muito bem. Eles fizeram essa pesquisa e olha que interessante o resultado dessa pesquisa. O Instituto de Planejamento Tributário perguntou para alguns clientes. Eles separaram uma amostra de clientes que eram atendidos por escritório de contabilidade e perguntaram para esses clientes se os serviços que estavam sendo oferecidos, principalmente o da contabilidade e da área fiscal da contabilidade, era aquilo que eles almejavam. E eles pediram para os clientes dessa amostra alencarem o que eles mais gostam do escritório de contabilidade que atendem eles e o que eles menos gostam do escritório de contabilidade que atendem eles, né? Então, veja que interessante. Os clientes que foram indagados nessa pesquisa perguntaram para esses clientes: o que você mais gosta da tua contabilidade na área fiscal? Aí o cliente falou assim: a iniciativa, né? O que eu mais prezo e o que eu mais gosto é que ele tem a iniciativa. Que quando vai mudar alguma coisa, o escritório me ligue, a escrituração fiscal me comunique: olha, os produtos vão entrar na substituição, olha, você vai ter que fazer o levantamento do teu estoque, olha, agora vai ter que recolher o diferencial da alíquota. Porque com a iniciativa, o cliente não é pego de surpresa, né? Então, isso aqui mudou. Mas mudou desde quando? Ah, isso aí mudou desde de janeiro de 2024, mas nós estamos no mês 6, né? Então, é basicamente isso. Daí perguntaram para o cliente qual é a segunda coisa que ele mais gosta do escritório de contabilidade. E aí, assim, o que ele mais preza é o conhecimento técnico. E veja que interessante. A gente acha que o conhecimento técnico deveria estar antes da iniciativa, né? E aí, o que ele mais gosta é o tratamento pessoal. Mas também perguntaram para esses clientes de escritório de contabilidade que atendem a escrituração o que eles odeiam no escritório de contabilidade. E aí, o que o cliente mais odeia da escrita fiscal é quando ele liga e a pessoa não tem conhecimento técnico. Ela não sabe do que ela está falando. Ah, como é que funciona a importação? Como é que funciona a exportação? E o cara não sabe. E aí, às vezes, nem a falta de conhecimento leva também à ausência de cordialidade. E aí começam os desgastes comerciais. Ou a pior coisa que ele odeia é quando ele pede um negócio e demora para ser atendido. A gente entende que tem clientes que hoje querem tudo de forma imediata. Eu quero que você entenda que eu entendo isso. Que tem cliente que não tem noção de quão é o trabalho para fazer uma coisa. Eu já tive clientes, por exemplo, que ligavam assim: vou te passar a NCM, eu quero que você calcule a substituição tributária. Espera aí, cara. A substituição eu preciso saber se tem frete, se tem seguro, qual é a MVA dele, se é operação interna, se é para a empresa do Simples. Tem uma série de coisas. Só que o cara te passa a NCM porque ele acha que é uma coisa simples de se resolver. E aí passa 10 minutos e ele tá ligando. E aí? A nota tá pronta, já calculou a substituição? Não é assim, né? Mas eu também entendo que às vezes o cliente pede um negócio, você fala que vai retornar para ele e não retorna. Então, uma das coisas que o cliente mais odeia no atendimento da escrituração fiscal é a morosidade. E aí, veja que interessante. Eles fizeram essa mesma pergunta para quem trabalha na escrita fiscal. O que você mais gosta e o que você acha que a escrita fiscal faz de melhor para atender o seu cliente? E aí, a escrituração fiscal ou o pessoal da contabilidade respondeu assim: o que eu mais acho melhor que a gente apresenta é o conhecimento técnico. Veja como há uma dicotomia. O cliente, ele quer iniciativa, mas o pessoal da contabilidade acha mais importante ter o conhecimento técnico.
E aí, claro que eles não conversam, porque a contabilidade quer mostrar, ó, é assim que funciona o cálculo diferencial da alíquota, e, na verdade, o cliente queria que ele explicasse que as operações anteriores de aquisição de materiais de consumo na operação interestadual vão ter a cobrança do diferencial de alíquota, né? E veja que a contabilidade também está atrelado à questão da velocidade das respostas. Então, uma das coisas que a contabilidade mais aprimora é a velocidade nas respostas, né? E não basta ser só rápido nas respostas, eu tenho que dar respostas corretas, consistentes, né? E uma coisa que é um ponto de encontro é que o cliente, ele gosta do tratamento pessoal. O cliente, ele gosta de ser afável, né? Que, olha, como é que está a tua vida, como é que está o teu negócio, que a gente costuma dizer que agente de escritório tem que ser meio que psicólogo, né? Daí ele conta os problemas dele, você explica para ele, que é a relação presencial, né? Mas também perguntaram para a contabilidade o que a contabilidade mais odeia quando ela tem que tratar com o cliente. E aí, uma das coisas, o campeão absoluto é quando o cliente é grosseiro com o pessoal da contabilidade, que são os maus tratos no atendimento. Que o cara da contabilidade tenta explicar da melhor forma possível, só que a pessoa está com problema, ela não quer aceitar, não quer ouvir. Você entende? Uma outra coisa que a contabilidade odeia que tem que fazer com o cliente é o despreparo para a função. Ela tá, veja como é bem sério isso aqui, que a contabilidade preza pelo conhecimento técnico. Uma das coisas que ela mais almeja e coloca na primeira prateleira é o conhecimento técnico. Daí a pessoa se prepara e explica para o cliente como ele tem que fazer, e todo mês o cara faz errado, porque ele está explicando para uma pessoa que não é preparada para aquela função. Isso é muito comum. Às vezes você explica como que tem que emitir a nota fiscal, aí o cara que emitiu a nota fiscal vai embora, sai da empresa, aí você tem que explicar de volta, daí tem que explicar para o cliente, explicar para o dono. Cara, isso é um desgaste enorme. E aqui, ó, você consegue ver algumas coisas que acabam não entrando em sintonia. Então, a diferença entre ouvir e escutar, ela é gritante, né? Porque quando eu estou escutando, entra no ouvido e sai pelo outro. Quando eu estou ouvindo, eu me coloco naquela situação. E eu consigo sentir as amarguras, as dores, para tentar resolver aquele problema. O que eu tenho percebido é que a maioria dos problemas, quando existem entre escritório e cliente, é por causa que tem esse ruído. Não há uma sintonia nessas informações. E você não perde um cliente por uma coisa muito grande. Obviamente que se fizer uma baita de uma M, você vai perder o cliente. Mas a maioria dos escritórios perde o cliente por coisinha pequena. É um imposto que você manda em atraso, é uma resposta que você demora para enviar, é um maltrato que você faz no aspecto de telefone, e-mail ou WhatsApp, né? O WhatsApp é pior, né? Quando eu comecei a trabalhar, não tinha WhatsApp. Agora o cara manda mensagem no final de semana para você, porque ele acha que você tem tempo integral para atender ele. E ai de você se não responder, né? Tem cliente que manda mensagem no domingo, pessoa totalmente fora de noção, né? Existe uma compostura profissional. E a pessoa também tem que ter um comportamento e um bom senso profissional, né? E isso aqui mostra muito sobre a percepção de realidade, que uma coisa é o que a contabilidade tem de visão e outra coisa é a visão do cliente. Se você trabalha na área fiscal e você começar a ficar atento a esse tipo de coisa, você vai diminuir 65% dos seus problemas. Se você começar a ouvir os reclames, eu tenho um cliente que é muito chato. Não, peraí, então pare de escutar ele e ouça. Por que você é muito chato? A minha essência é ser chato. Tá, mas espera aí. Qual que é a tua necessidade? O que a gente não está fazendo
que não está suprindo a tua necessidade. Você entende? E aí você começa a entender o problema dele para tentar buscar soluções. Claro, existem clientes que você não vai conseguir resolver, mas a maioria você consegue solucionar. E aí eu vou dar outras dicas interessantes, porque quando você ouve o teu cliente, você começa a conhecer o negócio da empresa, né? Como assim o negócio da empresa? A gente da escrita fiscal, a gente da contabilidade é muito acostumado a se ater a números técnicos. Então o balanço não é só número. O DARF não é só um imposto. Ele conta muito da vida empresarial da empresa. Se você explicar para ele como é a concepção para pagamento daquele imposto, a visão dele vai mudar. Eu lembro que eu tinha um cliente que ele falava assim, eu não aguento mais, eu odeio o Lúcio só fica mandando DARF, ele trabalha para a Receita Federal. E, de certa forma, esse tipo de expressão acaba diminuindo o nosso trabalho, né? E aí eu estava explicando para ele, não é só isso. Não, e não é uma exclusividade tua só pagar imposto. Todo mundo paga imposto e todo mundo deve pagar. Aliás, o nome é imposto, não é voluntário. Você não paga quando quer. O imposto se chama imposto porque tem que pagar, certo? Muito bem. A questão é, será que a gente está pagando o valor correto? Será que não dá para fazer um benefício? Não dá para usar um benefício? Não dá para retardar ou deixar de pagar mais? Né? E aí, como é que você faz isso? Entendendo o que ele faz. Entendendo o negócio dele, né? E um analista fiscal, ele tem esse poder. Ele consegue ter essa visão de ir mais a fundo, né? Ele não fica ali na primeira camada, ele vai para a camada mais profunda. O que você está fazendo? Você está vendendo na internet? Para que você está vendendo? Você vai buscando conhecimento, né? Então, eu digo a você que das características de todas que a gente falou, o analista fiscal, para ter sucesso hoje, ele tem que ter duas características. A primeira característica, ele tem que ser rápido. Você pode dizer para mim que o cara da fiscal tem que ser competente, ter iniciativa, tem que ter poder de síntese, ético. Ele tem que ter tudo isso aí. Só que ele não pode abrir mão de não ser rápido. O cara que trabalha na fiscal tem tempo para entregar as coisas. Tem prazo para entregar as coisas. Ele tem que ser rápido. E aí existe um ditado antigo, né? Que a pressa é a inimiga da perfeição. E esse ditado nos remete a ter o seguinte entendimento, que quando você faz as coisas correndo, existe uma tendência bem grande de se fazer errado. E aí vem a segunda característica de um analista fiscal. Porque ele não basta ser só rápido. Porque ele pode entregar os impostos no dia 2. O cara entregou as notas, importou as notas e fechou a escrituração fiscal no dia 2. Só que está tudo errado. Então não basta ser rápido. Ele tem que ser preciso. Opa, aí já mudou o negócio. Porque para ser rápido e preciso não é uma coisa simples. Não é uma coisa tão tranquila de se lidar. É difícil você conseguir atingir esse patamar. Que nem diria o Bruno Henrique, outro patamar, né? Para ser rápido e preciso, cara, você precisa ter confiança. Quando você faz a escrituração fiscal, para você fazer ela rápida, certinha, você tem que ter domínio do que você está fazendo. E ter domínio é escriturar de forma confiante. Professor, como é que eu faço para ter confiança na escrituração fiscal, ser um analista confiante? Você precisa de conhecimento, cara. Conhecimento. Eu costumo dizer que eu posso pegar um cara para trabalhar na área fiscal, separar 20 empresas para ele aqui, ó, e aí passo as notas para ele lançar. Se ele não souber o que ele está fazendo ou o que ele tem que fazer, ele vai ficar o dia inteiro olhando para as notas e não vai fazer nada, porque ele não tem conhecimento, falta-se confiança, né? O que acontece? Ele está com medo de lançar, porque ele sabe que se ele lançar, ele pode lançar errado. E lançar errado é responsabilidade. Por isso que é complexo ser um analista fiscal. Ser rápido e preciso demanda isso, confiança. E a confiança vem do conhecimento, né? Então, eu preciso saber
Lá onde eu vou buscar a informação do regulamento do ICMS para verificar se eu tenho que pagar ou não o imposto? Aonde que estão os benefícios fiscais? Aonde que eu procuro? Qual é a diferença de um produto ser isento, imune ou alíquota zero? Qual é a diferença de ser um produto de substituição tributária ou monofásico? Qual é a diferença de usar um diferimento ou não? Então, isso demanda conhecimento, cara. Por isso que a área fiscal, você, por exemplo, eu pego uma pessoa para trabalhar na área fiscal, no primeiro mês, ela não vai bem. Então, eu tenho que ficar monitorando, vou acompanhar os fechamentos, vou conferir os lançamentos que a pessoa fez. Mas ela não vai fazer 100%. No próximo mês, ela vai melhorar, mas vai continuar fazendo coisa errada. No terceiro mês, ela vai melhorar, mas vai continuar fazendo coisa errada. Leva mais ou menos uns 6 meses para a pessoa aprender e ter domínio do que ela está fazendo. E ao longo do tempo, aí ela vai aprendendo, ela vai se familiarizando com as operações, ela vai tendo domínio. Por isso que a escrituração fiscal é um processo contínuo. Todo mês você faz, todo mês você aprende um pouquinho mais, todo mês você vai aumentando o degrau da sua escada. E em alguns momentos, esse degrau tem que ser retraído. Você vai ter que voltar para trás, porque você aprendeu coisa errada. E não adianta ter confiança fazendo coisa errada. Confiança com coisa errada é vício. Problema, né? E eu conheço muita gente que tem isso. Ah, mas eu sempre lancei assim. É verdade, mas tá errado. Perfeito? Cuidado com isso aí, hein, cara. Vou passar muitas dicas para vocês aí, para vocês entenderem. Vamos lá. O nosso mestre Whitney Young, ele diz um negócio interessante, né? Ele fala assim: é melhor estar preparado por uma oportunidade e não ter nenhuma, do que ter a oportunidade e não estar preparado. Cara, isso é muito sábio, cara. Isso é muito sagaz. Eu vou dizer para você que na minha vida, eu tomei alguns empurrões, né? Mas eu também tomei várias rasteiras e eu também tomei muitos chutes nas costas, né? Porque às vezes você não está preparado para a coisa. Eu lembro que quando eu trabalhava 2 anos na área fiscal, o meu chefe teve um problema familiar e ele teve que sair do escritório. E aí não tinha ninguém para assumir o posto dele, né? Então o contador meio que estava se virando ali, cuidando das coisas. E aí ele começou, para tentar diminuir o peso que é gerenciar um setor fiscal, ele começou a nomear alguns analistas para passar um pouquinho mais de responsabilidade. E eu lembro que ele me nomeou como analista. E aí é aquela história. Eu não tinha preparo nenhum para ser analista. E aí você sabe como é que funciona. Acontece muita besteira, né? Então, o primeiro problema que eu tive eu fechei uma escrituração fiscal e era uma empresa que vendia hambúrgueres e vendia lanches. E eu não sabia como calcular a substituição tributária. Só que como eu era uma pessoa nova e era ávido, corajoso, eu tentei fechar sozinho para tentar mostrar serviço para o meu chefe, né? E aí acontece, o pior aconteceu, né? Calculei tudo errado e aí o cara que era dono dessa empresa, ele também trabalhava no Estado. Então ele entendia bastante de substituição tributária, né? E ele chegou e falou: cara, quantas vezes já expliquei para esse pessoal do escritório que não é assim que calcula, vocês estão calculando errado. Quem que foi a pessoa que fez isso aqui? E aí, cara, eu tomei-lhe o sabão da história. Aquele momento, para mim, foi muito degradante. Eu vou dizer até humilhante, né? Mas foi um degrau na minha vida que nunca eu esqueci. E aí teve um momento que eu tive que abrir o coração para o cara e explicar: olha, eu não fiz de propósito, eu tentei fechar da melhor forma possível, só que eu não tenho conhecimento, né? Eu tô agora. E aí o cara meio que com dó, meio brabo, ele falou assim: eu vou explicar para você, só que mês que vem, se fizer errado, você vai ver, eu vou tirar a empresa daqui. Tava nesse nível a conversa. E aí
eu comecei a estudar, ele começou a passar algumas coisas. Por isso que eu falo para você que o vício é problemático. Porque quando eu comecei a trabalhar, falaram que eu tinha que fazer daquela forma. E eu fiz do jeito que falaram que era para fazer. E na minha cabeça eu estava fazendo certo. Só que a primeira vez que eu comecei a caminhar sozinho e tive que mandar, veio a pessoa e falou assim: não é assim, tá tudo errado. E aí tudo que eu achava que estava certo desmoronou. Certo? Então eu tive que dobrar o joelho, entender e reconhecer que estava fazendo errado e fazer o certo. E aí, ao longo do tempo, o cara foi me explicando cada vez mais, a gente acabou se tornando amigo depois, e aí só eu fazia a empresa do cara, né? Mas o que eu quero dizer para você é que, às vezes, na tua vida profissional, você não vai ter duas oportunidades. Eu, graças a Deus, eu tive essa segunda oportunidade. Mas eu conheço muita gente que não tem isso. Né? Eu conheço gente que vai, por exemplo, fazer teste numa multinacional, chega lá, errou, vai embora e perdeu a oportunidade. E talvez nunca mais você tenha a chance de voltar lá. Eu tive essa chance, né? Por isso que eu falo que isso aqui é muito sagaz, né? Que o Whitney Young fala, que é melhor estar preparado para uma oportunidade e não ter nenhuma do que ter a oportunidade de estar preparado. Porque eu cansei, e eu já perdi alguns empregos. Eu sou um cara expert ligeiro na escrita fiscal, mas eu lembro que eu fui fazer, por exemplo, uma entrevista de emprego numa multinacional, eu não falava inglês, né? E aí os caras, não, aqui a gente fala inglês fluentemente, cara. E eu nunca dei bola para a língua estrangeira. Então perdi a oportunidade. E não tive mais. Você entende? É aquela história, o cavalo branco só passa uma vez. Lá na substituição eu tive uma segunda oportunidade, mas nessa de trabalhar numa multinacional, pô, eu tinha passado em todos os testes, cara. Só que chegou na hora e falou: você fala inglês? Não, não falo. Então, quantas vezes eu tive a oportunidade de falar assim, vou estudar inglês e não me dediquei, não levei a sério, não busquei se profissionalizar? Porque na minha cabeça, quando eu era novo, eu achava assim, mas dificilmente eu falo inglês, nem uso, eu uso para ver filme, E aí chegou um momento que eu não estava preparado. Se tem uma coisa frustrante na vida, é você ter oportunidade e aí a pessoa fala assim, você não sabe fazer. Então, o curso ele é voltado para isso, porque às vezes o cara vai numa entrevista de emprego e pergunta para ele assim, olha, você sabe fazer o SPED fiscal? Não sei. Sabe fazer o FD contribuição? Não sei. Talvez você perca a oportunidade. Beleza? Fica atento a isso aí, cara. Beleza? Continua. Então, vamos lá, professor. Tem alguns arquivos que eu preciso baixar, professor? Olha, eu vou dizer que precisa, querido. Se você trabalha na área fiscal, tem muitos arquivos em PDFs que você vai ter que baixar, né? Recomendo que você tire um print dessa tela aqui, ó. Primeiro, regulamento do imposto de renda, decreto 9.580/2018. Eu quero saber como é que funciona a base de cálculo do PIS e do COFINS, a base de cálculo do IR e contribuição, o adicional do imposto de renda, como calcular a exclusão. Lá no regulamento do imposto de renda, o decreto 9.580/2018. É grande, professor? Vai ter umas 1.000 e pouquinhas páginas. Eu quero saber sobre retenção. Vai lá, baixa uma fonte, manual de apuração na fonte. Você vai entender como é que funciona todas as retenções. Você vai entender como é que funciona lá o fato gerador de cada retenção. Mafon, cara. Porque às vezes você vai preencher o FD-REINF, aí eu não sei como é que preenche. Você tem que entender de retenção, cara. Cara que trabalha na área fiscal tem que ter domínio, ele não pode ter dúvida disso aqui. Lembra da história do confiança, conhecimento? Mas será que eu tenho que pagar essa retenção? Como é que você sabe dizer se tem que pagar ou não? Você tem que olhar o regulamento do imposto de renda, tem que olhar uma fonte. Então, isso aqui é material de apoio para a gente, é uma questão de sobrevivência. Regulamento do semestre do Estado do Paraná. Vou dizer para você que a gente vai usar bastante o regulamento. Você vai ver ali que a gente vai falar de composição da base de cálculo, de incidência, cálculo do diferencial, como calcula o diferencial, quando tem que pagar o ICMS, quando não tem que pagar, quando tem benefício fiscal. Tudo está no regulamento do ICMS.
Ô, professor, quantas páginas tem o regulamento? O regulamento está quase 3.000 páginas. Eu tenho que ler tudo, professor? Não. Você tem que ler as partes importantes. Você precisa entender quais são as partes importantes do regulamento. E aí eu vou passar para vocês, tem isso aqui que é importante, dá uma olhada lá. O regulamento do IPI, né? Então, se você trabalha com indústrias, importadores equiparados, arrematantes, você tem que entender do IPI. Quando tem o fato gerador de IPI, quando exclui, como é que fica o papel da NCM, como é que é a tabela TIP, como é que funciona o sistema SH, as notas explicativas do sistema harmonizado, a NCM. Então, você precisa saber essas coisas, cara, né? Aí nós vamos ter a Lei Complementar número 116/2003, que é a lei orgânica federal do ISS, ou seja, eu tenho uma lei que vale para todos os municípios do país. É isso? Ela resolve todos os nossos problemas? Não. Você vai ver que tem ainda... por que eu preciso entender a Lei Complementar 116? Porque você vai ter lá o ISS retido, ISS substituição. Quando que ISS é retido? É nessa lei que está lá. Você entende? Então, se você tem empresas de prestação de serviço, você precisa entender isso aqui. Você não pode abrir mão disso aqui. Porque isso aqui é sobrevivência. Isso aqui, as pessoas falam para mim assim, ô professor, você acha que essa lei vai pegar? Como se a lei fosse a moda outono e inverno, sabe? Tem gente que acha que a lei é tipo a moda. Não, cara. Lei tem coisa que, inclusive, eu não gosto. Tem coisa que eu abomino na lei. Mas eu tenho que reconhecer que tudo que eu faço, tudo que eu deixo de fazer, é baseado em lei. Certo? Então, lei é para ser cumprida. Você pode discutir, você pode questionar, você pode levar ao pé da letra, você pode não concordar, mas lei é para ser cumprida. Perfeito? Então, assim, não existe essa história da a lei a modo outono e inverno. Não, lei tem que ser feita. Perfeito? E ainda, por exemplo, nos municípios, por exemplo, nós temos mais de 5.500 municípios no país. Cada prefeito tem uma cabeça e cada cabeça é uma sentença. Isso significa que a mesma metodologia que a prefeitura de Curitiba usa não é igual de Colombo, que não vai ser igual de Londrina, que não vai ser igual de Astorga, que não vai ser igual de Cascavel. Então, eu preciso entender o decreto municipal e as suas particularidades, né? E ainda preciso falar do Comitê Gestor do Simples Nacional, porque assim, mas o curso vai falar da empresa do Simples Nacional? O curso é voltado para ICMS normal, para operação de lucro presumido e lucro real, mas em alguns momentos a gente vai falar de empresa do Simples. Como que operacionaliza, como é que funciona o regime do Simples Nacional, até porque eu posso ser de uma empresa do ICMS normal, mas eu compro de uma empresa do Simples. E aí eu preciso saber se eu posso aproveitar crédito, se ela está declarando e colocando as informações de forma correta, como que eu tenho que lançar no SPED fiscal. Você entende isso? Isso faz toda a diferença. E outra coisa que eu recomendo vocês baixarem, e parece que é conversinha do Lúcio. Mas será que tem que baixar tudo isso aí que ele está falando? Você vai ver, e eu vou provar que nós vamos olhar tudo isso aqui. E isso aqui não está lá na apostila. Lembra que eu falei que tem um monte de coisa que não está na apostila? Exatamente por causa disso. Não tem como eu colocar lá o guia prático do SPED fiscal. Mas o guia prático serve para quê? Bom, vai ter campos que eu sou obrigado a preencher no SPED fiscal. E tem campos que eu sou dispensado. Como é que eu vou saber? Guia prático. Né? Então, o guia prático ele não define as instruções técnicas legislativas, mas ele define as instruções técnicas de preenchimento. Então, toda vez que eu tiver dúvida, como é que tem que preencher a questão do registro pai, registro filho, a questão do preenchimento do campo obrigatório ou não, eu vou ter que ir para o guia prático. Né? Então, você vai ver que a gente vai usar bastante isso aqui. Dependendo da situação, até alguns protocolos e convênios. E aí eu vou passar para a gente, para vocês, quais que são os necessários que a gente vai usar ali. Mas isso tudo aqui a gente vai usar? Vai, cara. Vai por mim que a gente vai usar.
vai mesmo, né? E é importante ter domínio disso aqui. O cara da área fiscal tem que ter isso aqui meio que guardadinho ali. É aquela história do soldado que vai para a guerra. Soldado que vai para a guerra não vai desarmado. Tem que ir armado, cara. Né? Então, quais são as suas armas? Se você tem que discutir com o teu cliente sobre o aspecto de ter que fazer a retenção ou não, mostra para ele o regulamento do imposto de renda. Mostra para ele quando ele não tem que fazer a retenção na fonte, numa FON, e quando ele é obrigado a fazer, qual é a alíquota que ele tem que recolher, quando que ele tem que recolher, quando que ele tem que pagar penalidade, quando não tem. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo aqui. Eu acredito que a maioria dos senhores aqui entrega o SPED fiscal, certo? O SPED fiscal tem multa? É uma pergunta. Tem multa o SPED fiscal, professor? Claro que tem multa. Qual é a multa do SPED fiscal? Alguém sabe colocar? Coloca ali para mim no chat qual é a multa do SPED fiscal. Se alguém sabe ali, ó, coloca ali qual é o valor da multa do SPED fiscal. Coloca ali no chat. Vou dar um minuto. Tem penalidade? Claro que tem penalidade. E aonde que está isso? No regulamento do ICMS. Ah, mas eu quero ver. Espera aí. Vou mostrar aqui para vocês que tem multa. Vamos lá. Deixa eu abrir o meu PDF aqui. Compartilhar com vocês o meu PDF aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Regulamento do ICMS do Estado do Paraná. Decreto 7.871 de 2017. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, eu vou chutar aqui, ó. 500. Vamos ver aonde que a gente chega. Deixa eu achar o anexo aqui, pera aí. Anexo 8. Ele está dando problema aqui na hora de visualizar. A Kelly respondeu um negócio ali, ó. R$ 500 ou 20% do imposto. Você sabe que o SPED fiscal, ele tem... Deixa eu só te ajudar ali, Kelly. Ele tem a multa em âmbito federal e a multa em âmbito estadual. Por quê? O SPED fiscal, ele tem o IPI. E a multa do IPI é 0,5% do valor da receita bruta. E no caso do SPED fiscal, deixa eu só pegar aqui, ó, o SPED fiscal. É que, deixa eu fechar e abrir ele novamente. Espera aí. São 6 UPFs por dia, né? E o que é o PF, professor? Unidade de Procedimento Fiscal. Caramba, como assim unidade de procedimento fiscal? Unidade de procedimento fiscal. Hoje, uma UPF no estado do Paraná vamos pegar aqui, ó, acho que é 137,04. Vou ver aqui, ó, vamos dar uma gugada aqui, peraí. UPF no Paraná, no mês de maio, vamos lá. 137,01. 137,01. E é por dia isso aí, cara? É por dia. São 6 UPFs por dia. 137,01. Caramba! Deixa eu abrir novamente aqui, ó, o regulamento. Deixa eu pegar aqui. Sescap.
224, formação de analista. Deixa eu abrir o regulamento novamente. Cento e trinta e sete zero um, caramba, hein? Não achava que era tanto assim. Mas é. Deixa eu abrir, ó, abrir ele de volta aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui para a gente ver. Muito bem. Deixa eu ver aqui. 600. Só para a gente ver. Portos Paranaense. Pá, pá, pá. Vamos lá. Escrituração fiscal. Ver. Vamos lá. Fiscalização. Escrituração digital. Carregando ali. Só um pouquinho. Deixa eu ver aqui. São 10 horas. Vamos fazer o seguinte, ó. Vou liberar vocês para tomar um café. E aí a gente volta 10h10. Daí eu já procuro aqui e já acho o artigo da penalidade, tá bom? Coloca um no chatzinho se você entendeu até agora. E vamos pro intervalo. Enquanto isso, eu vou achando aqui. Beleza? Pô, cara, tô...